Fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai resolver mais 6 questões acerca de Química Geral. Espero que todos possam ficar comigo até o final e que eu possa contribuir de alguma forma para o conhecimento de vocês. Vamos lá? Questão 7. Para um gás ideal, calcule a temperatura em Kelvin. Bora, Kelvin. Se 2 vezes 10 a menos 3 mol ocupa 80 ml a 0,82 atm. Então aqui é a pressão, aqui o volume, aqui a quantidade de mols e a questão quer saber a temperatura. Para isso iremos utilizar a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é dada por PV é igual a nRT, famoso partiu V Naruto, ok? E as unidades de pressão, volume e temperatura irão depender diretamente das unidades que eu utilizar na constante universal dos gases. A constante universal dos gases é esse R aqui da equação. Então, se a pressão na constante universal dos gases estiver em atm, eu tenho que utilizar a pressão, né, aqui, ó, pressão aqui, em atm. Se tiver em milímetros de mercúrio, eu tenho que utilizar a pressão em milímetros de mercúrio. Se tiver em quilopascal, eu tenho que utilizar a pressão em quilopascal. Se não houver essa concordância entre as unidades de pressão, volume e temperatura com as unidades da constante universal dos gases, você vai encontrar um resultado diferente e você provavelmente vai errar a questão. Então, tem que haver essa concordância. Levando em consideração isso, a gente vai prosseguir na resolução. Então, a pressão aqui é 0,82. Ok, 0,82. O volume é 80 ml. Só que, na constante universal dos gases, o volume está em litros. Então, se está em litros, a gente tem que dividir por 1000 para transformar de ml para litros. E dividir por 1000 é a mesma coisa de multiplicar por 10 a menos 3. Então, 80 vezes 10 a menos 3 é igual a N. Quanto é que é o N? N é o número de mols. O número de mols, nesse caso aqui, é 2 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 10 a menos 3. Eu vou tirar esse aqui, pronto. O R a gente já concordou que é 0,082. Ó, por que 0,082? Porque está em atm. atm, o valor da constante universal dos gases, que corresponde à pressão em atm, é 0,082. Então, deixa eu apagar aqui. Ok. Aí tem a temperatura, que é o que a gente quer descobrir. Então, fazendo as mudanças nessa equação, vai ficar T é igual a... antes disso, a gente já pode cortar algumas informações aqui, né? Para simplificar a nossa equação geral. Por exemplo, 10 a menos 3. Posso cortar aqui e cortar aqui. Vou apagar para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Apagar aqui e apagar aqui. Esse 0,082. Concorda comigo que eu posso transformar esse 0,082 em 0,82 vezes 10 a menos 1, né? Porque esse 0,82 vezes 10 a menos 1 é igual a 0,082. Show? Então, vou fazer essa transformação. Por que eu fiz essa transformação? Porque agora eu posso cortar 0,082 com 0,082. Então, ele fazer o corte aqui. Corta aqui. Pronto. A temperatura, então, é 80 dividido por 2 vezes 10 a menos 1. Logo, a temperatura vai ficar 40 vezes 10 elevado a 1. Tá? Dividir uma potência com expoente negativo é a mesma coisa de multiplicar essa mesma potência com expoente positivo. Então, vai ficar 40 vezes 10 a primeira. Logo, o resultado é igual a 400. 400 é a alternativa C, de cremosinho.
Próxima questão. Questão 8. Um determinado recipiente de 8,2 litros, deixa eu anotar aqui, explodirá se a pressão interna exceder 47 atm. Qual é a maior massa de O2 que pode ser inserida no recipiente a 367 graus Celsius? Então aqui nós temos o volume, aqui a pressão e aqui a temperatura. E a questão quer saber a massa de oxigênio que pode ser inserida no recipiente. Tá? A maior massa de oxigênio que pode ser inserida no recipiente para ele não explodir. Então, para responder essa questão, a gente vai utilizar novamente a equação de Clapeyron para descobrir essa massa. A equação de Clapeyron é dada por PV é igual a nRT. Vocês já sabem essa equação. E lembrando que as unidades de pressão, volume e temperatura dependem das unidades da constante universal dos gases. Nessa questão, a pressão está em atm, então eu iria utilizar a constante universal dos gases, que corresponde à pressão em atm. Logo, vou substituir, tá, as variáveis, ou melhor, os valores das variáveis na equação. Então, 47 atm vezes o volume, que é 8,2 litros, vezes o número de mols, que eu não sei, vezes a igual ao número de mols, que eu não sei, vezes a constante universal dos gases, que é 0,082, vezes a temperatura, que é 367 graus Celsius. Só que percebam que na constante universal dos gases a temperatura está em Kelvin. Então eu tenho que transformar Celsius para Kelvin. Para eu transformar Celsius em Kelvin, basta eu adicionar 273 aproximadamente. Então vai ficar 367 mais 273. Isso dá igual a 0, vai 1, 4, vai ficar 13 mais 1, 14, vai 1, 3 mais 1, 4, 6, 640. Então, 640. Show! O número de mols pode ser escrito como N é igual a massa da substância, né, no recipiente, dividido pela massa, então M, massa molecular ou massa molar, enfim, vai depender do que você está trabalhando. No caso, como o N possui essa expressão, eu posso substituir essa expressão na fórmula, tá? E eu tenho a informação da massa molecular. Por que eu tenho informação da massa molecular? Porque eu tenho informação da massa molar do oxigênio. Eu sei que a massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol. Como na molécula de O2 eu tenho 2 oxigênios, então a massa molecular dessa molécula é 32 gramas por mol. Então, esse N, aqui eu vou chamar de M, tá? Massa. Por que eu estou chamando de M? Porque eu quero. Então, aqui vai ficar M dividido por 32 gramas por mol. Agora é só a gente fazer as peripécias matemáticas necessárias para resolver a questão. M é igual a... Vejam aqui, ó, eu posso simplificar esse 0,082 com esse 8,2. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou transformar esse 0,82 para 1,2. Concordam comigo que 0,082 é a mesma coisa de 8,2 vezes 10 a menos 2? Então, se há essa igualdade aqui, eu posso substituir nessa fórmula. Então, eu vou cortar esse 8,2 com esse 8,2, tá? E o que vai sobrar é esse 10 a menos 2 aqui. Tá? Fica 10 a menos 2. Tá, beleza. Eu posso simplificar o 32 com 64. Eu posso dividir por 32 embaixo e 32 em cima. Isso vai fazer com que o 32 transforme-se em 1. E o 64 do 640 transforme-se em 20, né? Em 20. Isso aí. Pronto.
Então a massa que eu vou obter é 47 dividido por 20 vezes 10 a menos 2. Mas dividir por uma potência negativa é a mesma coisa de multiplicar por essa mesma potência positiva. Então, deixa eu apagar aqui e escrever dessa forma aqui. Show. 47 dividido por 20 é um pouco menos, tá? É um pouco menos que 50 dividido por 20. 50 dividido por 20 é 2,5, tá? Então, 47 dividido por 20 é um pouco menos que 2,5 vezes 10 à segunda. Então, 2,5 vezes 10 à segunda é igual a 250. Então, o resultado disso aqui é um pouco menor que 250. Olhando para as alternativas, eu sei que o resultado mais próximo do que eu encontrei é 235. Logo, a alternativa correta. Beleza? Próxima questão. Questão 9. Uma lata de aerossol com um volume de 820 ml contém 11 gramas de propano como propelente. Qual é a pressão em atm do gás na lata a 27 graus Celsius? Então, aqui é a temperatura, aqui é o volume, ele me deu a quantidade de massa da substância e ele quer saber a pressão. Novamente, eu vou utilizar a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é dada por PV é igual a nRT. Lembrando que a pressão, volume e temperatura devem concordar com as unidades, no caso de pressão, volume e temperatura, devem concordar com as unidades da constante universal dos gases. Como a questão que é em atm, então eu iria utilizar esse valor aqui da constante universal dos gases. Então, pressão vezes o volume, que é 820 ml, só que na constante universal dos gases o volume está em litros, logo eu tenho que transformar 820 ml para litros. Transformar ml para litros é a mesma coisa de dividir por 1000. Dividir por 1000 é a mesma coisa de multiplicar por 10 a menos 3. Então vai ficar 820 vezes 10 a menos 3, que é igual a N, que eu não sei, tá? Vezes o R, que é 0,082, vezes a temperatura, que é 27 graus Celsius. Só que na constante está em Kelvin, então tenho que transformar para Kelvin. Transformar Celsius para Kelvin é a mesma coisa de adicionar 273. Então aqui vai ficar 300 kelvins aproximadamente. Beleza. Esse N aqui, eu posso fazer modificações. Eu vou utilizar a notação científica para isso. 0,082 é a mesma coisa de 82 vezes 10 a menos 3. Então, eu vou substituir dessa forma aqui, 82 vezes 10 a menos 3. Com isso, eu posso cortar 10 a menos 3 de um lado, 10 a menos 3 do outro lado. 820 é a mesma coisa de 82 vezes 10 a primeira. Então, aqui eu vou substituir por essa expressão aqui. 82 vezes 10 elevado a 1. Posso cortar 82 com 82 agora. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Prontinho. Pronto. Então, a pressão é igual a N vezes 300 dividido por 10 a 1. 10 a 1 é igual a 10, né? Então, eu posso já cortar um zero aqui e um zero aqui. Então, a pressão é N vezes 30. Quanto é que é o N? Bom, o N é igual à massa da substância, que eu vou chamar de ms, sobre a massa molecular, ou massa molar. No caso, como aqui é uma molécula, né, vai ser a massa molecular. Aí eu tenho que ver qual é a massa molecular do propano. Aí eu tenho que olhar para a tabela periódica. O carbono tem uma massa molar de 12 gramas. Então, 12 gramas por mol.
Como eu tenho 3 carbonos, vai ficar 36 gramas. O hidrogênio tem uma massa molar de 1 grama por mol. Como eu tenho 8 hidrogênios, então vai ficar 8 gramas por mol. Então 36 gramas por mol mais 8 gramas por mol é igual a 44 gramas por mol. Então a massa molecular do propano é 44 gramas por mol. Eu posso substituir aqui. 44. Não vou colocar unidades não, vai. 44 gramas. Tá. Então essa expressão aqui eu posso substituir na fórmula que eu encontrei inicialmente. Então N vai ser a massa da substância, vou chamar de ms, sobre 44. Tá? A massa da substância é 11, né, do recipiente. A substância que está no recipiente ali é 11. Então eu já posso substituir aqui por 11. Logo, a pressão é 11 vezes 30 dividido por 44. Eu posso simplificar 11 e 44. Porque 11 vezes 4 é 44. E 11, né? 11 vezes 1 é 11. Então, aqui eu posso simplificar por 11 e aqui simplificar por 11. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. Então a resposta é 30 sobre 4. 30 sobre 4 é igual a 15 sobre 2. E 15 sobre 2 é igual a 7,5. Então a resposta correta, 7,5 atm. Próxima questão. Questão 10. Uma lufada de ar tem volume de 1 litro, a uma pressão de 623 torr e temperatura corporal de 27 graus Celsius. Então a pressão é 623 torr, lembrando que torr é sinônimo de milímetros de mercúrio, tá? A temperatura é 27 graus Celsius e o volume é 1 litro. Então volume, pressão e temperatura. Bora, bugou aqui. E temperatura. Estime o número de moléculas na respiração. Para isso iremos utilizar a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron, como vocês já sabem, né, dada por PV é igual a nRT. E a unidade da constante, o valor da constante universal dos gases vai ser 62,36, levando em consideração que a pressão está em milímetros de mercúrio, né? Entre aspas, porque torr é sinônimo de milímetros de mercúrio. Então aqui eu vou substituir. Pressão, 623. Volume, o volume é 1 litro. Número de mols, não sei. A constante universal dos gases é 62,36 e a temperatura 27 graus Celsius. Só que na constante universal dos gases está em Kelvin. Se está em Kelvin, a gente vai ter que utilizar a temperatura em Kelvin. Transformar Celsius para Kelvin é a mesma coisa de adicionar 273. Então aqui vai ficar aproximadamente 300. Beleza. Agora, concordam comigo que 62,36 é igual a 623,6 vezes 10 a menos 1? Né? Conhecimento de notação científica, isso aqui. Só que 623,6 é muito próximo de 623. Então eu já posso fazer simplificações aqui. Eu vou cortar esse 623,6 com 623 que está do outro lado. Vai sobrar 10 a menos 1 aqui, ó. Tá? Então, vou apagar aqui e vou apagar aqui. O que sobrou foi 10 a menos 1. Logo, N é igual a 1 sobre 300 vezes 10 a menos 1. Dividir por uma potência negativa é a mesma coisa de multiplicar por essa potência positiva. Então, o resultado vai ficar 10 dividido por 300. Eu posso simplificar, então o N é igual a 1 sobre 30. Mas aqui é o número de mols. A questão não quer o número de mols, a questão quer o número de moléculas. 1 mol é igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas. 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, eu posso fazer uma regra de 3. Se 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, aproximadamente, obviamente, quantas moléculas eu vou ter em 1 sobre 30 mol? É o que eu quero descobrir.
Então, para saber a quantidade de moléculas presente nesse tanto aqui de mols, é só multiplicar 1 sobre 30 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Tá? Então, x vai ser igual a... Deixa eu apagar aqui, para ficar mais fácil de vocês observarem. Então, x vai ser igual a 6 vezes 10 elevado a 23 dividido por 30. Eu posso simplificar tanto em cima quanto embaixo por 6. Tá? 6 dividido por 6 é 1 e 30 dividido por 6 é 5. 1 dividido por 5 é igual a 0,20. Então, x é igual a 0,20 vezes 10 a 23. Só que a resposta tem que estar em notação científica. Transformando 0,2 vezes 10 a 23 em notação científica, obteremos 2 vezes 10 elevado a 22. Que é a resposta correta, a alternativa A, de arrasamos. E próxima questão. Questão 11 e penúltima. Uma mistura de gases tem pressão total de 0,164 atm, volume de 8 litros e temperatura de 527 graus Celsius. Então, aqui a pressão, volume, temperatura. Quantas moléculas existem no recipiente? Novamente, equação de Clapeyron. Tá? O valor que eu vou utilizar na constante universal dos gases depende da unidade da pressão. A unidade da pressão nessa questão é atm, então o valor que eu iria utilizar na constante é 0,082. Agora é só substituir. Pressão é 0,164, o volume é 8 litros, o número de mols eu não sei, o R é 0,082 e a temperatura é 527 graus Celsius. Só que na constante está em Kelvin, então eu tenho que transformar para Kelvin. Transformar Celsius para Kelvin é a mesma coisa de adicionar 273. Então aqui vai ficar 800. Esse 800 eu posso transformar, ou melhor, esse 800 é igual a 8 vezes 100. Concorda comigo, né? Então, eu vou escrever aqui na forma de 8 vezes 100. Dessa forma, eu posso cortar 8 de um lado e 8 do outro. Vou cortar aqui e cortar aqui. Eu posso multiplicar o 100 vezes 0,082. Então, 0,082 ficará 8,2. Não é isso? 0,082 vezes 100 é a mesma coisa de passar a vírgula duas casas para a direita. 8,2. Enfim. Então, o N será 0,164 dividido por 8,2. Eu posso multiplicar por 10 elevado a 2, tanto em cima como embaixo, que não vai alterar nada, né? Porque se eu cortar aqui, não vai dar em nada. Estou cortando. Enfim, aí eu não vou cortar, porque esse não é o objetivo. Então, multiplicando por 10 elevado a 2 em cima, eu posso fazer com que esse 0,164 se transforme em 16,4. Então, 16,4 dividido por 8,2 vezes 10 à segunda. Esse 16,4 eu posso simplificar, né, por 8, eu posso dividir por 8,2 tanto em cima quanto embaixo. Dividindo por 8,2 em cima dá 2 e por 8,2 embaixo dá 1. Então, 2 sobre 1 vezes 10 elevado à segunda potência. Só que dividir por uma potência positiva é a mesma coisa de multiplicar por uma potência negativa. Então, o número de mols será 2 vezes 10 a menos 2. Tá? Mas aqui é o número de mols e não o número de moléculas. Eu sei que 1 mol é igual a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas aproximadamente. Então, eu posso fazer uma regra de 3. Regra de 3 simples aqui. 1 mol é aproximadamente 6 vezes 10 a 23 moléculas. Pronto. Logo, 2 vezes 10 a menos 2 mol, 2 vezes 10 a menos 2 mol, são quantas moléculas? É só multiplicar 2 vezes 10 a menos 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Então, x é igual a 12 vezes 10 elevado a 23 vezes 10
elevado a menos 2. Aqui, uma multiplicação de potências é a mesma coisa de eu somar os expoentes. Tá? O resultado será igual à soma dos expoentes. Então, 10 elevado a 23 vezes 10 elevado a menos 2, eu irei somar esses expoentes. 23 mais menos 2. Isso será igual a 23 menos 2. 23 menos 2 é igual a 21. Então, o resultado será 12 vezes 10 a 21. Deixa eu apagar aqui. 2 vezes 10 elevado a 21. Ou 12 vezes 10 elevado a 21. Só que o resultado tem que ser em notação científica. 12 vezes 10 elevado a 21 é a mesma coisa de 1,2 vezes 10 elevado a 22. Logo, a resposta correta é a alternativa B. De beleza, próxima questão e última. Questão 12. Questão 12 e última, né? Uma reação química está ocorrendo em um recipiente selado de volume fixo. Cadê? Eita, aqui passou. Ninguém viu. No decorrer da reação, o número de mols de gás presente no vaso aumenta. Tá, o número de mols aumenta. Em um esforço para manter uma pressão constante dentro do vaso, a temperatura... Ele quer saber o que vai acontecer com a temperatura, dado que o número de mols está aumentando. Então, para isso, eu vou utilizar novamente a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é dada por PV é igual a nRT. Então, se eu aumentar... Não, vou deixar em evidência a pressão, para ficar mais fácil vocês compreenderem. Pressão é dada por N, R vezes T dividido por V. Então, se eu aumentar o número de mols, para a pressão se manter constante, eu tenho que diminuir a temperatura. Diminuir. Porque aí vai haver uma proporcionalidade. Inversamente proporcional, no caso, né? N é inversamente proporcional à temperatura. Então, se eu aumentar o número de N's, eu vou diminuir a temperatura para manter a pressão constante. Logo, a resposta correta é... Deve ser baixado. A temperatura deve ser baixada. Então, a alternativa correta... C, de conseguimos. Espero que todos tenham entendido a resolução, né? A resolução das questões. Se gostaram da resolução, deixem sua curtida. Se não gostaram, deixem um comentário, né? Para ver o que eu posso melhorar. E é isso. Se inscreva no canal e até a próxima.